O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Quero dar as boas-vindas aos meus confrades Padre Antony e Padre John Paul, que concelebram conosco esta Eucaristia. Também, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos vocês, romeiros de longe e de perto, que se encontram aqui na casa da Rainha da Amazônia, nossa mãe, nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam todos acolhidos, sejam bem-vindos. E também a você, que nos dá o carinho da atenção, o carinho da sua companhia, você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicdenazaré.com.br. A você e também a sua família, desde já, contem sempre com as nossas orações, o nosso carinho e a nossa amizade. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por sua companhia e obrigado por estar rezando conosco. Nós estamos rezando por vocês e vocês rezando por nós que aqui estamos. Irmãos e irmãs, certa vez, o menino chegou para o pai e disse assim: "Pai, quanto custa o seu tempo?" E o pai pensou e respondeu: "1 minuto do meu tempo custa 3 reais." E o menino então disse: "Pai, o senhor pode me emprestar 2 reais?" E o pai perguntou: "Por quê?" Ele disse: "Não, porque eu tenho 1 real e eu gostaria de comprar 1 minuto do seu tempo." E é justamente sobre o tempo
que nós vamos refletir agora. Quando nós lemos o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8, nós vemos sobre o tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para tudo. Vimos na primeira leitura de hoje que Gamaliel, que também fazia parte do Sinédrio e era um homem muito bem, vamos dizer assim, quisto por todos aqueles que faziam parte do Sinédrio, vemos que Deus age através dele para dizer uma palavra de sabedoria. Quando Pedro e João estão presos, e ele dá um conselho sábio: vamos deixá-lo, porque se for de Deus, nós não podemos combater. Gamaliel estava pedindo para os seus companheiros de Sinédrio dar tempo ao tempo. Gamaliel foi mestre do apóstolo Paulo. Ele foi mestre do apóstolo Paulo antes do apóstolo Paulo se converter. E Gamaliel, quando cita aí primeiro Judas, Judas foi um líder revoltoso contra o sistema opressor do Império Romano. E esse Judas, ele liderou os judeus contra o Império Romano, e ele fazia parte de um grupo chamado de Zelotas, né? Tem este nome Zelotas porque eram zelosos da lei de Deus, e este Judas provavelmente guerreou entre os séculos VI e VII da era cristã. E é interessante notar que Gamaliel vai dizer: olha, o grupo de Judas, quando ele morreu, desapareceu. Depois ele vai citar Teudas, que também era um outro líder revoltoso, que liderou o seu povo, mas quando Teudas foi preso e assassinado, o seu grupo também desapareceu. Então Gamaliel cita estes dois exemplos para que o Sinédrio não fique preocupado, porque este grupo também, se não for de Deus, ele vai desaparecer. E é interessante que Gamaliel usa uma expressão muito interessante: nós temos que tomar cuidado para não brigar com Deus. Quantas pessoas, irmãos e irmãs de caminhada, seja caminhada recente ou caminhada de longa data, que vive brigando com Deus. Se Deus não atende aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quer, ele simplesmente briga com Deus. Não vai à missa, começa a criticar a igreja, começa a blasfemar contra a palavra de Deus, porque ele acha que Deus deve agir no seu tempo. E é interessante que nós encontramos uma palavra grega chamada kairos, o tempo de Deus. E esse kairos, ele vai contra o cronos, que é uma outra palavra grega, o tempo material. Daí vem o nome cronômetro, marcador de tempo. E nós sabemos que o tempo material é um tempo que pode atrasar e também pode adiantar. Mas o tempo de Deus, o kairos, é um tempo justo, que acontece no tempo certo. Então nada de ficar brigando com Deus, né? Se revoltando, não. Temos que aprender a esperar o tempo de Deus na nossa vida. No Evangelho de hoje, nós também encontramos o povo que confiou no tempo de Deus. Por isso que vem Jesus matar a fome daquela multidão, matar a fome daquele povo que não tinha fome de pão material, mas fome do pão espiritual. O próprio Cristo Jesus, quem lhes dá de comer. E é interessante que todos eles vão ficar saciados, a ponto de sobrar mais 12 cestos, ou seja, para alimentar as outras pessoas que estavam famintos. Outras pessoas que estavam famintos, sedentos do amor,
da misericórdia e da bondade de Deus. Portanto, Deus nunca deixa de matar a nossa fome de fé. Mas Deus mata esta fome no tempo certo. Porque nós não vamos comer, vamos dizer assim, compulsivamente, né? Nós vamos comer no tempo certo, quando temos fome. E assim também acontece quando nos alimentamos de Deus. E nós alimentamos de Deus em dois momentos: quando escutamos a sua palavra e também quando recebemos a Eucaristia. Ou seja, somos saciados duplamente. Portanto, uma vez saciados duplamente, nós vamos ter força suficiente para esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Certa vez, uma ilha que ia ser inundada, né? E nessa ilha havia somente sentimentos: o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia, a riqueza, a soberba, a vaidade, a riqueza, a tristeza, a alegria, a sabedoria. E um dia os moradores dessa ilha receberam a notícia de que aquela ilha seria inundada. Então todos os moradores se desesperaram e todos começaram a sair da ilha nos seus barcos, menos o amor. O amor disse: eu vou ficar aqui. Só que o amor foi vendo que a água foi chegando, e ele então começou a buscar ajuda para sair da ilha. Procurou a soberba, e a soberba disse: não, amor, não posso levar você, o meu barco já está cheio. O amor então procurou a vaidade, e a vaidade disse: não, amor, você está todo molhado, vai estragar o meu barco, a pintura do meu barco. E o amor então procurou a riqueza, e a riqueza disse: não, amor, no meu barco não tem espaço para você, porque já estou transportando muita coisa. A alegria passou tão depressa que nem percebeu a presença do amor. E o amor então, avistando a tristeza, pediu: tristeza, me leve com você. E a tristeza disse: não, eu estou tão triste que não posso levar você no barco. E o amor então ficou triste e pensou: vou acabar morrendo. Até que o amor percebeu que uma mão de uma pessoa idosa o agarrou e levou para a terra firme e o deixou lá. Só que quando o amor acordou, não viu quem o havia salvado. E o amor então, avistando a sabedoria, perguntou: sabedoria, quem foi que me salvou? E a sabedoria disse: foi o tempo, porque somente o tempo é que compreende um verdadeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.